Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre como as crianças eram entendidas e tratadas em dois momentos históricos distintos, a Idade Média e a Idade Moderna. A partir disso, nós vamos discutir a invenção da infância como um acontecimento moderno, porque foi no início do momento histórico conhecido como modernidade que as crianças se tornaram foco de estudo da ciência e passaram a ser investigadas. Desde então, proliferaram muitas e muitas pesquisas sobre as crianças. Mas sob que condições a infância surgiu? Que efeitos isso teve na vida das crianças e das famílias? De forma geral, a gente tem uma ideia comum de que a preocupação com as crianças sempre esteve na ordem do dia, ou seja, de que os adultos sempre se envolveram com a infância, mas nem sempre foi assim. Essa importância dada às crianças na vida social nem sempre existiu. Tratando-se de história, pode-se dizer que essa preocupação dos adultos com as crianças é até bastante recente. E quando eu falo de adultos, eu não estou me referindo apenas aos adultos que exercem funções de mães e de pais, mas também das professoras, dos responsáveis pelas políticas públicas, dos sociólogos, psicólogos, antropólogos, psicopedagogos, médicos, nutricionistas, religiosos, advogados e tantos outros que de algum modo estão envolvidos com temas relacionados à infância. Bem, antes de a gente saber como é que foi que as crianças e a infância se tornaram foco de estudo científico, é preciso a gente se perguntar sobre os conceitos de criança e de infância. Afinal, a gente fala tanto em crianças, trabalha com elas, convive com elas. Mas o que é ser criança? O que é infância? Criança e infância são a mesma coisa? Para seguirmos adiante nessa aula, vamos diferenciar esses dois termos. Recorrendo ao dicionário, encontraremos que criança, ser que se encontra na fase da infância. Infância, fase que vai do nascimento à puberdade. Para além do que diz o dicionário, vamos pensar no seguinte. É claro que os conceitos de criança e de infância estão intimamente relacionados, mas não podem ser confundidos. Criança é o ser, é o corpo, é o material biológico, é o corpo concreto que se alimenta, que se veste, que se comunica, é o ser que está ali, na nossa frente. E infância é um conceito abstrato, que não pode se pegar, que não pode se tocar. Infância é uma ideia, é um sentimento, um modo de pensar a condição de ser criança. Infância é uma fase da vida pela qual as crianças passam ou não. É por isso que se diz que a infância foi inventada. A primeira vez que eu comento isso em aula com as minhas alunas, sempre é alguém que pergunta: como assim a infância foi inventada? Então não existia criança antes, professora? Criança existia, o corpo pequeno que se movimenta, que sente frio, calor, que fala, que come. Criança enquanto corpo existia, mas infância não. Porque a infância, como um período da vida pela qual as crianças devem passar, foi inventada em algum momento histórico. Vocês já devem ter ouvido falar no historiador francês Philippe Arriet. Ele fez um estudo sobre os lugares assumidos pela criança e pela família nas sociedades tradicionais, que são características da Idade Média, e nas sociedades industriais, que são características do início da Idade Moderna. O livro que apresenta o estudo de Arriet se chama História Social da Criança e da Família. Nesse livro, Arriet nos mostra que a infância foi uma invenção da época histórica conhecida como modernidade. A passagem da Idade Média para a Idade Moderna é caracterizada por profundas transformações que ocorreram a partir do século XVI nas sociedades ocidentais. Essas transformações passaram a exigir um novo tipo de ser humano para uma sociedade que se tornava muito mais complexa. O que nós vamos fazer agora, a partir das ideias do historiador Arriet, é discutir como a infância era entendida nas sociedades tradicionais da Idade Média e como ela passou a ser entendida nas sociedades industriais da Idade Moderna. Certamente vocês já estudaram como é que as crianças e os adultos viviam na Idade Média.
Mas vamos relembrar? Infância nas sociedades tradicionais. Na Idade Média, antes do século XVII, os seres humanos eram considerados crianças até aproximadamente os 2 anos de idade, em que começavam a falar e a caminhar. Portanto, o período da infância era super reduzido. Isso para aquelas crianças que conseguiam chegar até os 2 anos de idade, porque as condições de vida eram muito precárias, sem saneamento básico, sem campanhas de saúde pública, sem o controle de vacinas, enfim, sem todos esses cuidados básicos que hoje em dia são dispensados à vida das populações. Por isso, morria-se muito facilmente, em especial as crianças. E quando uma criança morria, não se dava tanta importância quanto hoje a esse fato, porque a ideia era de que logo outra criança viria para substituir aquela que se foi. Mesmo que hoje isso nos pareça estranho, naquela época era totalmente normal. Vocês devem estar pensando que horror, como as pessoas eram insensíveis, não davam importância à morte das crianças. Mas nós não podemos olhar para o passado com os olhos de hoje. Naquela época, as crianças não eram vistas como elas são vistas hoje. As crianças eram anônimas e não se tinha por elas esse sentimento de amor, de proteção, de cuidados, de preservação da vida delas, como se passou a ter depois. Nas sociedades tradicionais, então, aquelas crianças que conseguiam sobreviver em meio às precárias condições de existência, logo que adquiriam algum desembaraço físico por volta dos 2 anos, eram misturadas aos adultos e passavam a ser vistas já como adultos. Adultos jovens, mas adultos. As crianças eram vistas então como adultos em miniatura, como homens e mulheres em tamanho reduzido. E essa era a única diferença entre adultos e crianças, o tamanho. Um bom exemplo disso era a forma como se vestiam as crianças. Elas usavam as mesmas roupas dos adultos da sua condição. Observem as imagens. Vocês já devem ter visto alguma imagem que representa a Idade Média, com meninas usando aqueles vestidos rodados, com armação que as mulheres usavam. Ou então, com meninos vestidos exatamente como os homens daquela época. Aí, antes dos 2 anos, as crianças eram vistas como anjinhos e vestiam os chamados coeiros, que é uma faixa de tecido que era enrolada no corpo delas. Portanto, não havia roupa de criança. Existiam os coeiros para os recém-nascidos e, em seguida, as crianças, entendidas naquela época como adultos jovens, a partir dos 2 anos, usavam exatamente os mesmos modelos dos adultos, mas em tamanhos menores. Então, a passagem de criança, basicamente os recém-nascidos, a passagem de criança a adulto jovem era imediata, ou seja, não existiam outras fases para se passar até se atingir a vida adulta. Por isso, o sentimento de infância era extremamente passageiro, superficial, insignificante. Naquele contexto, a família não exercia uma função afetiva. Como bem nos explicou o historiador Arriet, as trocas afetivas eram realizadas fora da família, no meio social, que era intenso, difuso, composto de vizinhos, amigos, criados, crianças e velhos, homens e mulheres. E como é que as crianças aprendiam as coisas? Ajudando os adultos a fazê-las. A aprendizagem se dava, então, por meio da convivência das crianças com os adultos. Portanto, a gente pode dizer que existiam crianças na Idade Média, mas elas não eram entendidas, elas não eram vistas como seres especiais, com características próprias, que necessitam de proteção, de amor, de cuidados. Elas eram vistas como mini-adultos e eram tratadas como o restante das pessoas. E se as crianças eram tratadas como o restante das pessoas, elas não se diferenciavam das outras pessoas. Por isso, o que não existia era uma época da vida chamada infância, tal como nós entendemos hoje. Mas como é então que foi inventado esse tempo de ser criança? Quais foram as condições que fizeram surgir esse tempo de ser criança que passou a ser chamado de infância? A infância nas sociedades industriais. Vocês sabem que a Idade Média chegou ao seu final em função de uma série de transformações que aconteceram no mundo, em várias esferas, na economia,
na família, na cultura, nas ciências, nas artes, nas formas de governo, nas formas de educação, enfim. A infância, tal como nós a conhecemos, passou a ser delineada junto com o fortalecimento da família nuclear, pai, mãe e filhos, junto com a Revolução Industrial, junto com as grandes descobertas, com a invenção da imprensa por Gutenberg, junto com a preocupação em se reduzir a taxa de mortalidade infantil, junto também com o surgimento da classe burguesa, da escola moderna. A infância foi inventada em meio a tudo isso, num mundo que se transformava intensamente, um mundo que se passou a chamar de mundo moderno. Por isso que a gente diz que naquela época de intensas transformações se inventou a infância moderna. Mas não vamos confundir. Quando se fala em infância moderna, não quer dizer que é a de hoje, a de agora. No nosso cotidiano, é comum a gente usar esse termo moderno para designar o que é mais atual, não é? Por exemplo, a roupa mais moderna, um corte de cabelo moderno, um vocabulário bem moderno. Mas não é nesse sentido cotidiano que eu estou usando o termo moderno nessa aula. Quando eu falo em escola moderna, em infância moderna, eu estou me referindo à idade moderna, que é uma época histórica que passou a se desenvolver depois da Idade Média, lá pelos séculos XVI e XVII. Eu estou me referindo então à modernidade, que produziu novos modos de viver, novos modos de estar no mundo. O hoje, os tempos atuais, estão sendo definidos por alguns autores até mesmo como pós-moderno. Então, quando eu falo em infância moderna, eu estou me referindo não necessariamente às infâncias que nós temos hoje, mas à infância que foi criada há muito tempo atrás e junto com todas as transformações que o mundo moderno, o mundo da Idade Moderna, passou a provocar. Bem, já que a infância foi inventada na Idade Moderna, é preciso a gente se deter um pouquinho nessa época histórica. E para que nós possamos entender melhor o início daquela época, eu vou destacar um conceito que foi fundamental para a constituição do mundo moderno. O conceito é disciplina. Se nós tivéssemos que definir o projeto moderno em uma palavra, essa palavra seria disciplina. E o que significa disciplinar? Disciplinar é organizar, ordenar, acomodar, ajustar, impor uma ordem. Dizia-se naquela época que era preciso dar uma ordem ao mundo para que ele se tornasse moderno, para que ele progredisse. É claro que isso aconteceu primeiro na Europa, muito antes do que aqui no Brasil. Mas se nós transpusermos esse ideal moderno para cá, nós temos um bom exemplo dessa tentativa de disciplina expresso na nossa bandeira nacional: ordem e progresso. Essa ideia de ordem e progresso é um típico exemplo do projeto moderno, que pretendeu disciplinar a vida dos indivíduos, os espaços em que eles deveriam ocupar, as atividades que deveriam realizar, as relações que deveriam estabelecer, as fases da vida pelas quais eles deveriam passar. Enfim, tudo passou a ser bem disciplinado, ordenado. E a invenção da infância faz parte desse projeto moderno. Os indivíduos disciplinados, desde a mais tenra idade, formariam, então, sociedades disciplinadas, porque se elas fossem bem ordenadas, poderiam supostamente progredir. Portanto, nessa tentativa de disciplinar as sociedades, passou-se, então, a destinar lugares a cada um dos sujeitos sociais. Daí, então, vieram as muitas instituições sociais que conhecemos hoje, como, por exemplo, os quartéis, os presídios, os hospitais, os hospícios, as fábricas e também as escolas modernas. A ideia era de que para cada perfil de sujeito social existisse uma instituição e para as crianças que deveriam passar por uma infância foi inventada, então, a escola moderna. Agora vamos pensar. Quais são os dois principais sentidos que se dá ao termo disciplina? Um deles nós já falamos, que se refere à organização dos sujeitos, dos seus corpos, dos seus comportamentos, das suas condutas. Mas em que outra situação esse termo é usado? Pensem, na organização dos saberes, dos conhecimentos, não é? O que nós estamos fazendo aqui? Uma disciplina, a disciplina de pesquisa, que junto com outras disciplinas formam o curso de pedagogia. Hoje em dia, parece que não há muita equivalência entre os dois sentidos para o termo disciplina.
Mas na época em que este conceito surgiu e começou a ser colocado em operação, lá no início da Idade Moderna, não havia muita distinção entre esses dois sentidos, porque para disciplinar as condutas dos sujeitos, era necessário também disciplinar os saberes sobre esses sujeitos. Ou seja, organizar os conhecimentos sobre eles e também os conhecimentos que eles deveriam aprender para que continuassem sendo disciplinados. E qual é a grande instituição inventada na modernidade que foi capaz de dar conta ao mesmo tempo desses dois sentidos do termo disciplina? A escola moderna, não é? A escola moderna conseguiu de uma só vez operar com a ordenação dos comportamentos das pessoas e com a ordenação dos conhecimentos que essas pessoas deveriam adquirir. Ordenar, por um lado, os corpos, por outro lado, os saberes. Vamos ver alguns exemplos para esclarecer melhor os dois sentidos do conceito de disciplina. Primeiro, alguns exemplos com relação ao disciplinamento dos corpos, dos comportamentos. Vejam se vocês reconhecem algumas dessas prerrogativas escolares. É preciso que o aluno seja disciplinado, é preciso que ele saiba conter o seu corpo, que ele aprenda condutas adequadas, que ele faça fila para entrar e sair da sala, que ele levante a mão para falar, que ele espere a sua vez, enfim, disciplinamento dos corpos, das condutas, dos comportamentos dos alunos. Ainda nesses exemplos de disciplinamento dos corpos, pensem em vocês, não enquanto professores, mas vocês enquanto alunos. O que é que explica o fato de vocês estarem aí sentados assistindo a essa aula? É que nós fomos alunos de uma escola moderna, e essa escola moderna nos ensinou a conter o nosso corpo, desde que a gente era criança. Por mais que vocês estejam cansados, ou por mais que vocês tenham vontade de levantar e sair, por mais que vocês tenham outras coisas para fazer em suas casas, ou coisas que podem ser consideradas mais interessantes do que a aula, vocês estão aí, sentados. É que os nossos corpos e também os nossos pensamentos já estão suficientemente disciplinados para fazer o que é preciso fazer. E entre outras instituições modernas, a que mais nos ensinou isso foi a escola. Pensem agora numa turma de educação infantil. Por que será que é muito mais difícil obter a atenção coletiva e simultânea das crianças pequenas? Porque elas ainda não foram suficientemente disciplinadas. E são as práticas escolares que começam a fazer isso com elas. Quem é professora de educação infantil sabe bem do que eu estou falando. Na hora de a gente fazer a roda de conversa com as crianças, se a roda leva mais ou menos uns 20 minutos para acontecer, 10 desses 20 minutos a gente passa dizendo: não faz isso, fulano, não puxa o cabelo do colega, presta atenção no que a professora está dizendo, agora não pode cantar, quem quer falar tem que levantar a mão primeiro, vamos escutar o colega, larga o brinquedo porque não está na hora disso, enfim. Tem uma frase de Immanuel Kant que vocês já devem ter ouvido falar, que é bem representativa disso. É a primeira frase de um livro de Kant que se chama Sobre a Pedagogia, e é mais ou menos assim: enviam-se as crianças à escola primeiro para que elas aprendam a ficar sentadas, para depois aprenderem os conhecimentos escolares. Ou melhor, o ficar sentado já é em si um dos primeiros conhecimentos que a criança tem que aprender na escola. Bem, esses são alguns exemplos que esclarecem melhor a ideia de disciplinamento do corpo. Agora vamos aos exemplos com relação ao disciplinamento dos saberes na escola, dos conhecimentos escolares propriamente ditos. Eles foram divididos em áreas e organizados em disciplinas: a disciplina do português, da matemática, da história, da geografia, que foram ordenadas numa grade curricular bem organizada para garantir o bom funcionamento da escola e das aprendizagens dos alunos. Esse é o outro sentido que a gente usa para o termo disciplina. Portanto, pessoal, se a palavra-chave do projeto moderno é disciplina, então a escola foi a grande instituição criada pela modernidade, porque ela, junto com outras instituições modernas, cumpriu por um bom tempo a dupla tarefa de disciplinamento dos sujeitos e dos saberes. E o que a infância tem a ver com tudo isso? É que, junto com o projeto disciplinar da modernidade, falava-se num ideal de sociedade, que fosse mais justa, mais igualitária. E em quem se depositou essa esperança? Nas crianças.
foi depositada nas crianças e na infância a esperança de um mundo melhor, mais organizado, de pessoas mais felizes, enfim. E passou-se a disseminar a ideia de que é na escola que as crianças devem estar. Vocês conhecem bem essa afirmação: lugar de criança é na escola. Isso foi inventado em conexão com o projeto de um mundo moderno. Daí que escola e infância moderna são coisas intimamente relacionadas, uma alimentando a outra. Na Constituição da Idade Moderna, houve uma significativa separação entre crianças e adultos. As aprendizagens, então, deixaram de ser realizadas através do contato direto entre crianças e adultos, como era lá na Idade Média. As crianças não ficavam mais tão misturadas aos adultos, participando dos seus trabalhos e jogos, e passaram a aprender as coisas na escola. Arriet diz que com a emergência das sociedades industriais e com todas as transformações que aconteceram naquela época, antes de serem soltas no mundo, as crianças eram separadas dos adultos e mantidas à distância, o que ele chama de uma espécie de quarentena. O lugar dessa quarentena era a escola, onde as crianças deveriam ficar enclausuradas. A todo esse processo, Arriet dá o nome de escolarização. Percebam que essa escolarização era entendida no início como enclausuramento, o que hoje nos parece muito normal, não é? Ir à escola todos os dias, passar um turno inteiro dentro da escola ou às vezes até mais. Isso para nós hoje é muito normal. É até estranho as crianças que não vão à escola. Além de normal, é lei, tem que frequentar a escola. Mas na Idade Média, isso não era entendido assim. Por isso, quando começou o processo de escolarização, na passagem da Idade Média para a Idade Moderna, essa escolarização era vista como um enclausuramento. Vocês entendem agora um pouco melhor quando eu digo que a escola foi inventada, que a infância foi inventada? Não existiria uma escola moderna se não fosse uma infância moderna e vice-versa. É que hoje a gente está tão acostumado com as coisas que acontecem rotineiramente no nosso dia a dia que a gente não pensa na possibilidade de que essas coisas da nossa rotina nem sempre foram assim. Nós estamos tão habituados com as coisas que elas se tornam muito naturais. Mas desconfiem, tudo que nos parece muito natural pode não ser tão natural assim. Pode ter sido inventado. Exatamente como a infância, que foi inventada quando as crianças foram separadas dos adultos e quando as crianças passaram a ter a escola como seu destino certo. Mas é claro que essa separação entre crianças e adultos não foi só física, mas simbólica também. O próprio processo de escolarização resultou em novas práticas no interior da família. No momento em que as crianças saíram para participar desse processo de escolarização, mudaram as funções das famílias, que passaram a se organizar em torno das crianças. As famílias também foram disciplinadas e se transformaram seguindo o modelo da família nuclear, composta de pai, mãe e filhos. Foi mais ou menos dessa forma que as famílias começaram a exercer funções afetivas. E como é que se mostrava que se tinha afeto por um filho? Interessando-se pela educação dele. Os pais passaram a se importar tanto pelas crianças que elas acabaram saindo do seu antigo anonimato. Com essa separação entre crianças e adultos, começou então a se inventar a infância como uma fase da vida perfeita que deve ser preservada, cuidada, protegida. Daí a ideia de que as crianças têm características muito peculiares, muito particulares, que são bastante diferentes das características dos adultos. É por isso que se inventou também uma série de coisas de crianças, roupas próprias para as crianças com diferentes idades, brincadeiras e jogos para crianças, atividades que são exclusivas delas, e depois se inventou também programas de televisão para criança, música para criança, enfim, mudou a forma como a sociedade enxergava as crianças. Agora, o mais importante, esse tipo de infância que foi inventado na modernidade passou a servir de referência para todas as crianças que deveriam então se encaixar nessa infância ideal, que deveriam passar deste modo moderno pela fase da infância. Infância como construção social.
É por tudo isso que foi discutido nessa aula que se diz que a infância é uma construção social. Mas como nós vimos, e é importante salientar isso de novo, essa construção da infância não foi feita isoladamente, ou seja, a construção social da infância tem a ver com a invenção da escola moderna, com as mudanças que aconteceram no interior da família, com as condições de vida nas sociedades, com os jogos e passatempos inventados para as crianças, com as relações entre crianças e adultos. E a construção social da infância tem a ver também com tudo o que se tem pensado, o que se tem discutido, o que se tem escrito e produzido sobre as crianças ao longo de todos esses tempos. As ideias pedagógicas, as reflexões filosóficas, os livros de etiqueta, as pinturas, as esculturas, as fotografias, os documentos escolares e tantas outras formas de expressão que se foram acumulando sobre as crianças. Portanto, os últimos séculos produziram inúmeros saberes sobre a infância. Por quê? Bem, quando se passou a dar uma maior atenção às crianças e quando se passou a depositar nelas a esperança de um mundo melhor, de um novo ser humano, a infância passou a ser um campo sobre o qual se tinha vontade de saber. As crianças se tornaram, então, objetos de estudos científicos. Várias pesquisas sob diferentes perspectivas passaram a ser realizadas sobre as crianças. Pesquisas históricas, pesquisas político-demográficas, enfim, pesquisas que têm as crianças como protagonistas. As ciências humanas e sociais também se ocuparam de estudar as crianças. Ou seja, no momento em que as crianças passaram a ter visibilidade, elas foram estudadas pela biologia, pela sociologia, pela antropologia, pela psicologia, o que aumentou ainda mais a visibilidade delas e a preocupação que as pessoas demonstravam com elas. O desenvolvimento desses estudos serviu para fazer com que a criança fosse tratada com mais seriedade e interesse por parte dos adultos. Os resultados dos estudos foram disseminados nas famílias, orientando os pais e as mães a agirem de forma considerada correta com os seus filhos, e também foram disseminados nos cursos de formação de professores, adentrando as escolas e orientando os profissionais que trabalhavam com as crianças. As pesquisas sobre as crianças derivam, então, de uma vontade de saber sobre elas que atrai cada vez mais os olhares de diferentes especialistas, médicos, educadores, psicólogos, psicopedagogos, enfim. Pessoal, eu termino essa aula deixando uma pergunta no ar. E vocês, têm vontade de saber sobre as crianças? Esse é o primeiro impulso para se realizar pesquisas na área da infância. E o que é que vocês têm vontade de saber sobre elas? Pessoal, como dicas de estudo de hoje, eu indico 3 livros. Um deles se chama História Social da Criança e da Família e foi escrito por Philippe Arrier e publicado no Brasil pela editora LTC. Nesse livro, o autor apresenta a pesquisa que ele fez sobre a invenção dos sentimentos de infância, a partir de uma perspectiva histórica. Eu sugiro que vocês façam uma leitura atenta, em especial do prefácio desse livro, que sintetiza as principais ideias do autor. Um outro livro, também bastante interessante, se chama Sobre a Pedagogia, escrito por Immanuel Kant. No Brasil, ele foi publicado pela Unimep. O mais interessante desse livro, para a nossa aula de hoje, é exatamente o primeiro parágrafo dele, a partir do qual podemos entender que a principal função da escola é o disciplinamento. Agora, o livro mais importante da aula de hoje, ele se chama Infância e Maquinarias. Ele foi escrito pela professora Maria Isabel Buges. Trata-se da pesquisa que a professora realizou no curso de doutorado. Como ela mesma diz, nessa tese ela analisa como as crianças foram historicamente capturadas pelas malhas do poder, como se estabeleceram políticas de verdade sobre as crianças, ou seja, como é que se deu a fabricação do sujeito infantil moderno.
Boa parte da aula de hoje está baseada nesse livro e é por isso que eu recomendo a leitura dele.